99% dos homens nunca fazem isso, e mesmo assim, é algo que as mulheres consideram absolutamente fascinante. Pode soar um pouco exagerado à primeira vista, não é? Mas pare por um instante e reflita sobre isso. Quantas vezes você já encontrou um homem que aparentemente tem tudo? Ele é atraente, demonstra confiança e talvez até seja bem-sucedido. Ainda assim, enfrenta dificuldades para criar conexões genuínas e profundas com as mulheres. A questão não está na aparência, no dinheiro ou no status. A realidade é que a maioria dos homens ignora completamente certos detalhes pequenos, porém extremamente poderosos, que têm o potencial de torná-los verdadeiramente inesquecíveis. Hoje, vou revelar 5 segredos ocultos que as mulheres desejam secretamente, embora quase nunca admitam isso. E não estamos falando dos clichês comuns sobre relacionamentos. Estamos falando de gatilhos psicológicos respaldados pela ciência e também pela sabedoria histórica antiga, capazes de transformar totalmente a maneira como as mulheres percebem você, tornando-o naturalmente magnético, sem que seja necessário qualquer esforço forçado. Agora imagine o seguinte: e se você pudesse acessar desejos subconscientes que a maioria das mulheres nem sequer percebe que possui? E se fosse possível se destacar de 99% dos homens sem precisar correr atrás, sem tentar provar nada a ninguém? Apenas compreendendo o que faz uma mulher se sentir verdadeiramente desejada e emocionalmente conectada. A realidade é simples. Se você não conhece esses segredos, já está em desvantagem. Você pode estar perdendo exatamente aquele tipo de atração que permanece na mente dela muito tempo depois que vocês se despedem. É justamente por isso que este vídeo é tão importante. Assim que você compreender esses 5 segredos, especialmente o último, nunca mais verá a atração da mesma maneira. Antes de começarmos, quero te pedir um pequeno favor. Se você realmente deseja dominar essas ideias transformadoras, deixe o seu like no vídeo, inscreva-se no canal e ative as notificações, combinado? Agora vamos mergulhar no primeiro segredo. Segredo número 1. O poder do toque antes da intimidade. Imagine a seguinte situação. Você está em um encontro. A energia entre vocês é boa. A conversa flui de maneira natural. Ela ri, sorri e claramente parece aproveitar o momento. Mas ainda assim, existe algo faltando. Você consegue perceber? Ela está presente, porém não está totalmente envolvida. Você a acompanha até a casa dela, manda uma mensagem depois, e então silêncio. Nenhuma resposta. É exatamente aqui que a maioria dos homens falha. Eles acreditam que a atração depende exclusivamente das palavras. Ficam focados em tentar manter a conversa perfeita, fazer piadas inteligentes ou usar frases prontas que ouviram em algum lugar. Mas as mulheres não se conectam apenas por meio de palavras. Elas se conectam através de sensações, presença emocional e também presença física. E uma das maneiras mais subestimadas de criar essa conexão é através do toque. Não se trata de ser insistente ou agressivo. Trata-se de ser sutil, intencional e profundamente reconfortante. E aqui está o ponto-chave. Um gesto simples que quase todos os homens ignoram. Uma massagem suave antes da intimidade pode transformar completamente a energia daquele momento. Isso acontece porque, para uma mulher, a conexão emocional pode ser tão poderosa quanto, ou até mais poderosa do que, a atração física. Um toque gentil e não sexual comunica muito mais do que qualquer frase. Ele diz silenciosamente: eu te vejo. Eu me importo com você. Você está segura comigo. Não se trata de técnica ou perfeição. Trata-se de presença, de desacelerar, prestar atenção e criar um espaço no qual ela se sinta compreendida e desejada,
não apressada ou pressionada. Como disse Marco Aurélio, pare de discutir sobre o que um bom homem deveria ser. Seja um. Não analise tudo em excesso e não tente forçar as coisas. Mantenha-se calmo e haja com intenção. A maioria dos homens nunca para entender isso. É por isso que continuam fazendo parte dos 99% que lutam para criar uma intimidade genuína. Mas aqueles poucos que compreendem esse princípio constroem conexões que as mulheres jamais esquecem. Segredo número 2. A arte de flertar com respeito. A maioria dos homens comete um de dois erros. Ou flertam demais, transmitindo desespero ou exagero, ou flertam de menos por medo de cometer algum erro. Mas aqui está a verdade. As mulheres adoram flertar quando isso é feito da maneira certa. Aquele tipo de flerte que parece empolgante, divertido, confiante e ao mesmo tempo respeitoso. Flertar não significa usar frases clichê ou fingir charme. Trata-se de energia. É manter a conversa leve, provocar de forma sutil e criar aquela pequena faísca que faz o coração dela acelerar. Pense nisso como uma dança. Você define o ritmo e ela responde. Mas tudo precisa parecer natural, nunca forçado. Por exemplo, se ela disser que adora comida Iti,